Irmão Isaías, como lidar com o sofrimento, né? E ainda, irmão Isaías, permanecer cristão. Será que dá para acontecer isso? Tá. A gente vê na Bíblia Sagrada, eu vou voltar depois na leitura do 116 ali que salmo, mas antes a gente vê na Bíblia Sagrada o livro de Jó. Jó, para mim, é um dos maiores exemplos bíblicos de alguém que enfrentou o sofrimento e de alguém que passou pelo sofrimento, chegou no fim do caminho e foi vitorioso. A gente vai ver no capítulo de número 42, já no final do livro de Jó. Quem não conhece a história de Jó, né? Estava conversando com o irmão Diego, até que está nos acompanhando. Ele mandou uma mensagem no celular. Olha aí. Glória a Deus, irmão Diego. E tu só me fala agora, Isaías. É, agora que eu me lembrei. Tá bom, tá lembrado então. O irmão Diego, ele um dia ele estava conversando comigo e ele falou bem assim: olha, irmão, como foi Jó? Porque Jó, até para aqueles que não são cristãos, eles lembram dele, porque tem uma expressão popular que eles falam sobre a paciência de Jó. Eles dizem, aquele ali tem a paciência de Jó. Porque aturou algo que poucos aturam. Porque Jó se tornou um símbolo de alguém que resistiu maior sofrimento. Meu Deus. Então a gente vai ver no capítulo de número 42 de Jó, versículo de número 5. Ele diz bem assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ele então disse: eu te conhecia só de ouvir. Algumas traduções vão dizer, né? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço por vista, eu te vejo. Então, depois que tudo que ele passou, ele diz: agora eu te conheço de verdade, Deus. Passei pelo furacão. Passei pelo vale da sombra e da morte, e agora eu te conheci de fato. Então, a maneira que Jó enfrentou o sofrimento foi a maneira que ele obteve vitória. Eu sei que quando a gente está sofrendo, é fácil alguém que não está sofrendo dizer assim: você tem que enfrentar o sofrimento, é fácil. Mas é verdade também. E é uma verdade. E eu vejo, meu irmão, que eu usei a expressão ali da fé, e a fé, eu acho que ela, quando eu falei da fé ali que pode, eu acredito que a fé que se torna abalada e é atacada é a fé que não foi amadurecida. Porque em Provérbios capítulo 30, versículo de número 5, diz bem assim: olha só, tá falando da palavra. Alguém vai que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Toda a palavra de Deus é pura e escudo é para os que confiam nele. A gente que gosta de estudar a palavra de Deus, você que estuda a palavra de Deus, sabe que a fé vem por onde? Pelo ouvir da palavra de Deus. Por que pelo ouvir da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai dizer quem é Deus. E Deus é o Deus de montes, mas também é o Deus de vales. A Bíblia vai mostrar. Deus é o Deus dos jardins, mas também é o Deus do deserto. Deus é o Deus quando tudo está bem, mas também é o Deus de quando tudo está mal. Deus é um Deus na vida, mas também é Deus na morte. Então, a fé gerada e amadurecida pela palavra de Deus é ela que vai nos ajudar a passar pelo vale, pelo sofrimento. Porque o sofrimento, meus irmãos, a gente vai ver que o apóstolo Paulo era tão experimentado. Mas antes, no salmista, o salmista no capítulo 116 ele vai dizer assim: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele está elogiando Deus, ele está reconhecendo quem é Deus. Aleluia. Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto invocarei. Aí depois ele cita ali: cordéis de mortes me cercaram. Olha, ele chega com uma palavra convicta e depois chega com uma palavra dolorida. Aleluia. Aleluia. Mas aí ele diz: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Ele está usando o recurso da fé aí. Ele está usando, olha como ele estava e como ele agiu. Ele não mostra no texto aqui que ele não está sofrendo. Ele não mostra no texto aqui que ele não está chorando. Muito pelo contrário, cordéis de morte me cercaram e angústia do inferno, olha só, se apoderaram de mim. O estado de espírito que ele está aí, hein? E mal. Jesus. Ele reconheceu e invocou o Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Aí fica a minha pergunta, Isaías: quantas pessoas estão nos escutando agora e estão angustiantes, estão tristes, estão, aleluia, como que isoladas, no meio de pessoas, mas isoladas, sabe? Aquela pessoa que está na multidão, mas parece que está na solidão. Ei, meu amigo, aleluia, fale com Deus através da fé, seja ousado, aleluia, não é? Toma posse das promessas de Deus. Mas como, irmão Elton? Como que eu vou ignorar meu sofrimento? Não, mas o salmista aqui na condição de Isaías, ele não ignorou, ele tinha consciência do sofrimento, mas ele não se entregou para o sofrimento, irmão. Inclusive descreveu o que estava sentindo. Olha que forte isso aí. Ele descreveu com detalhes profundos. Alguém olha só aquela frase, ele vai dizer: esse camarada aí tá depressivo. Tá mal, né? Tá mal, vai ter que tomar um antidepressivo. Aí então depois ele começa a clamar e reconhecer a Deus mesmo em meio ao sofrimento.